Presidenciais 2026. A corrida a Belém entra na fase decisiva, com uma série de debates fundamentais na SIC e na SIC Notícias. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nunca, como nas presidenciais que se aproximam, houve um potencial tão grande para fazer chegar aos eleitores o pensamento político de cada um dos 8 candidatos. Numa campanha que já todos tínhamos estranhado, começou há bem mais de um ano, com mais de um ano de antecedência, e já depois de todos os presidenciáveis terem passado por todos os canais de notícias, começa esta segunda-feira uma maratona de 28 debates que só vai acabar quando cheirar a rabanadas e filhotes. Dos 9 partidos com assento parlamentar, contando o PSD e o CDS como sendo apenas um, na AD, 7 têm candidato presidencial para disputar uma vaga na segunda volta, para a qual se candidata também Gouveia Melo, vindo fora do sistema. 28 debates, com todos os candidatos em pé de igualdade, não é uma overdose. É um tributo à democracia que se apresta para nos brindar, apenas pela segunda vez, com a escolha de um chefe de Estado numas eleições a 2 voltas. Como vai ser percorrido este longo caminho? Prós e contras da escolha feita pelas televisões e pelos candidatos? Respostas numa conversa com o subdiretor de informação da SIC, Martim Silva. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Martim Silva! Esta segunda-feira arrancam os debates televisivos. As sondagens mostram 4 candidatos na primeira divisão. Os debates podem ser determinantes na definição de quem vai passar à segunda volta. Ora viva, Paulo, é um gosto estar aqui outra vez. Olha, eu estou mesmo convicto que estes debates podem ser muito importantes na definição desta eleição. Em primeiro lugar, porque provavelmente as coisas estão nesta altura renhidas como nunca noutra ocasião estiveram. Claro que as eleições são sempre disputadas, mas há uma sensação de divisão, de dispersão, de imprevisibilidade sobre o resultado eleitoral que tornam este tipo de momentos decisivo. Agora, porquê é que isto acontece? Em boa verdade, eu acho que acontece porque pela primeira vez nas últimas 4 décadas nós não temos nas presidenciais aquilo que eu chamaria os candidatos naturais. Aquelas grandes figuras da democracia que sucessivamente foram sendo eleitos. Passos Coelho, António Costa, por exemplo. Que neste caso poderiam ser, ou Guterres ainda, se quiser. Exatamente. E como não há, eu não estou a menorizar os candidatos, estou a dizer que objetivamente faz com que a eleição seja mais disputada. Depois, além disso, eu acho que há um outro fator que é o desgaste do sistema político e partidário, que tem sido crescente, faz com que, desta vez, candidatos fora do sistema ou até anti-sistema, têm atualmente um peso, uma importância e uma força que não tinham, sempre existiram, mas que não tinham noutras eleições. E depois, porque é que eu acho que os debates, a gente já lá pode ir, porque podem ser determinantes, porque ao contrário de outras eleições, a Presidência da República é um cargo unipessoal. Interessa muito mais a individualidade, o caráter próprio, a personalidade, mais do que as propostas e as medidas. A performance televisiva, as ideias, e aí, etc. Os frente a frente são absolutamente decisivos para perceber quem é que se aguenta melhor. Vamos olhar para aí, olhando para o ponto de partida, ou seja, para aquilo que foi a campanha até agora, quem é que, em tua opinião, tem mais a ganhar e mais a perder com estes debates? Bom, para responder diretamente à tua questão, eu acho que verdadeiramente os holofotes estarão sobretudo centrados no Almirante Gouveia Melo. E eu explico porquê. No início do ano, aliás, e a candidatura dele tem o teu dedo, se posso dizer, porque eu lembro-me que foi num podcast logo em janeiro. Exato. Que ele falou disso e, portanto, já começou há muito tempo. De alguma maneira tens aí uma cota à parte de responsabilidade. Mas a verdade é que desde o início do ano que o Almirante aparecia quase como o vencedor antecipado.
Chegou-se a dizer isso, vencedor antecipado, não vai... E a verdade é que as coisas atualmente estão objetivamente bem diferentes. E, portanto, eu acho que os olhares vão estar sobre eles para perceber de alguma maneira se ele se aguenta, se não se aguenta, se mantém a liderança, se o desgaste a que ele tem sido submetido, sobretudo pelas críticas dos outros candidatos, se acentua e em que medida é que ele consegue responder a isso. E para mais, repara, nestes candidatos todos, 5 deles são ou foram líderes partidários. Portanto, pessoas particularmente experimentadas neste tipo de confrontos. E, portanto, eu desse ponto de vista acho que provavelmente aquele até que terá mais a perder é Gouveia Melo. Não estou a querer dizer com isto que a prestação dele vai ser negativa. Certo. Mas o que mais pode perder pode de facto ser Então deixa-me, antes de ir a quem pode ganhar, perguntar-te a propósito de Gouveia Melo, há esta expectativa muito grande para ver até que ponto a inexperiência dele o pode prejudicar nos debates. Pode a expectativa jogar a favor dele, se ele conseguir cumprir mínimos, ou seja, se não for o desastre que se antecipa? Sim, repara, claro que está que muitas das pessoas que vão ver os debates são pessoas que provavelmente já escolheram o seu candidato. Não é crível que alguém mude de polo completamente oposto por causa do debate. Mas pode, por exemplo, ajudar a fidelizar o eleitorado, a convencer as pessoas, de facto, a ir ou não ir votar. A não ir votar, e é muito interessante. Agora, o facto de haver uma bateria de críticas generalizada contra o Almirante Gouveia Melo, sobretudo à volta da sua falta de experiência política e à conta disso de capacidade para poder ser Presidente da República, eu acho que pode jogar contra ele, daí eu dizer que ele é o que tem mais a perder, mas em boa medida é verdadeiramente o único que pode surpreender. Porque se Marcos Mendes, estou a dar um exemplo, ou António José Seguro estiverem bem num debate... É normal, se estiverem mal, perdem muito. E, portanto, eu não daria por adquirido que o facto dele ter pouca experiência política que vai perder os debates. Pode criar exatamente a sensação contrária, que é está no Lago dos Tubarões e nadou lindamente. Isso, então regressemos a quem pode ganhar mais com estes debates. Quem é que verdadeiramente tem possibilidade? Sim, e repara, tu há pouco falaste em 2 divisões, as divisões não somos nós que as criamos, olhamos para as sondagens e há 4 candidatos objetivamente que, com capacidade nesta altura ou com forte possibilidade de passar à segunda volta e portanto aí acho que há um campeonato que se joga. Claro está, por exemplo, que António José Seguro provavelmente nos debates à sua esquerda vai ter que conseguir fidelizar o eleitorado à volta de si, sob pena de não passar à segunda volta, e idem à direita. Agora, nós, por exemplo, sabemos todos já da experiência que temos destes anos como é André Ventura a debater e que é muito difícil debater contra ele, é muito difícil sair por cima num debate contra... Ele responde sempre a mesma coisa. André Ventura, mas tem um estilo que é muito difícil de combater. Agora, eu acho que há um ponto que é mais técnico, mas que pode ser favorável aos segundos, aos candidatos, se quisermos, da segunda divisão, para usar a tua expressão, que é, os debates são todos, e depois posso esmiuçar, transmitidos em canal aberto, isto é, não dão no cabo, dão na SIC, na TVI, na RTP. As audiências serão forçosamente muito maiores, e portanto, audiências muito maiores para candidatos que têm menos exposição mediática, que são menos conhecidos, que têm menos oportunidades, aliás, de estar nestes canais, como Jorge Pinto, para dar um exemplo, tenderá também a favorecê-los, isto é, a fazer com que estes apareçam... E o próprio Coutinho Figueiredo, ao entrar neste... Sim, mas repara, é verdade. E portanto, mas desse ponto de vista, eu diria que é quem costuma aparecer menos, que aqui tem uma grande oportunidade de aparecer e marcar terreno. Então, vamos lá ver como é que é feita a distribuição dos debates pelos... 3 grupos de televisão. Sim, bem, saindo, já são 28, a dizer, são 28, já lá vamos. Não os vou dizer parte. todos, mas... mas como é que é feito? Quantidade? Sim. E tu estavas agora a explicar que é tudo em sinal aberto? Tudo em sinal aberto. Ao contrário do que aconteceu nas legislativas, que havia uns em sinal aberto e outros... Olha, aqui não há 2 divisões. Sim, não há 2 divisões, portanto, isto é, tanto um debate entre André Ventura e Gouveia Melo, como um debate entre Catarina Martins e Jorge Pinto, estarão ou na SIC, ou na RTP, ou na TVI, nobre. Em horário nobre, às 21 horas. O ciclo dura mais de um mês, começa a 17 de novembro, portanto, hoje, segunda-feira, e vai até 22 de dezembro, o que é mais do que um mês objetivamente, porque, por exemplo, há dias em que há jogos de futebol, claro, e, portanto, não se faz debates exatamente em todos os dias, eles são todos em canal aberto, são 8 debates para a SIC e para a TVI, a RTP tem mais 3 debates,
porque ficou com mais debates do Jorge Pinto. Isto porque os debates já estavam a ser organizados há mais tempo, entretanto apareceu este candidato do LIVRE e a RTP aceitou acomodar mais debates. Eu acho que é um bom modelo, é um ótimo modelo, tem prós e contras, pode gerar algum cansaço, mas ao mesmo tempo é uma exposição mediática e é uma possibilidade dos eleitores ficarem mais informados, que é verdadeiramente única, parece-me. Então fechamos esta conversa com um argumentário diferente daquele com que a abrimos, a importância de ter todos estes candidatos a poderem estar em sinal aberto e, portanto, a comunicarem com o máximo de eleitorado possível. Tu já referiste, se a SIC, a RTP e a TVI decidiram transmitir todos os debates em canal aberto, possibilitam, obviamente, às pessoas, a toda a gente poder ver, mas não há aqui um risco de uma saturação com 28 debates quase até o Natal? Admito que sim, e aliás as pessoas, se olharem para o calendário e disserem 28, não há 2 portugueses que não olhem para aqui e digam ei, lá. Mas eu depois acho o contrário. É porque as pessoas não vão ver todos, vão escolher os que querem ver. E primeira coisa, na SIC os debates abrem na terça-feira com Marcos Mendes contra António Filipe, 2 políticos muito experimentados e com elevada notoriedade. Mas repara bem, se nós pensarmos no que tem sido este ano, os primeiros 6 meses basicamente foi de surgimento das candidaturas. Quem é que avança, quem não avança, se este avançar o outro não avança e o outro não avançou e afinal eu avanço. Depois tivemos um período que basicamente foi o que eu chamaria a rota do país, em que os candidatos andaram no país a contactar eleitorado e a procurar ter presença mediática. Nós agora verdadeiramente vamos entrar na reta final. Eu sei que é longa, mas é uma reta final, porque repara, é um mês de debates televisivos em que o tema vão ser os próprios debates e a prestação dos candidatos ao longo desse mês. E agora será mesmo sobre o que eles pensam do que deve ser um presidente, etc. É muito mais focado. E convém mais, dizer... E repara, já não interessa tanto eles comentarem, por exemplo, se acham bem que suba os impostos ou desçam os impostos, porque os portugueses sabem que não são eles que vão fazer. Mas como é que se comportam com o governo? Se vetam, se chumbam, se chamam, se não chamam. E isto é decisivo para nós percebermos. Eu há pouco não fixei se tu disseste o tempo dos debates, é importante também para... São 30 minutos, portanto começam às 9 da noite. E depois nós na SIC também conta, e na SIC Notícias teremos depois naturalmente a análise e tudo mais, mas penso que todos os candidatos vão fazer isso. Mas repara, os debates nem sequer são particularmente longos e exaustivos, portanto, e é sempre um por dia, isto é, não haverá dias em que há mais do que um debate, como acontecia no mais do que um debate. E, portanto, mas eu acho que nós entramos verdadeiramente numa fase decisiva, que é um mês, depois para-se ali para o Natal e Ano Novo, e depois é a campanha oficial. Campanha propriamente. Portanto, este momento vai ser o momento da cristalização e vão surgir sondagens em que nós vamos perceber verdadeiramente, olha, este candidato tem mesmo o impacto que está a ter, e vai ter um impacto real. Para fecharmos mesmo, queria que me destacasses para ti, em matéria de interesse noticioso, mas também de performance televisiva, dos debates da SIC, quais destacas? Eu diria que há um confronto à direita entre André Ventura e Marcos Mendes que me parece muito relevante. Na SIC? Na SIC, estamos a falar dos debates da SIC. Os outros também são interessantes, dos outros canais. Não estou a dizer que não, eu gosto dos debates todos, mas repara, porque... eu estou a perguntar da SIC. A capacidade de Marcos Mendes de fidelizar o eleitorado à volta do governo, do centro-direita, é decisiva para poder passar à segunda volta ou não. Na inversa, há um debate que eu acho muito, muito interessante, que é o de Gouveia Melo com António José Seguro. Porque, repara, Gouveia Melo, que apareceu no início do ano como um candidato austero, autoritário, tem vindo a fazer um caminho de afirmação política, dizendo que é um socialista democrático até, e ao mesmo tempo temos António José Seguro, que é um candidato vindo da esquerda, gaveta, mas que não quer estar na gaveta da esquerda até quer vir para o centro. E, portanto, estou muito curioso por ver como é que ambos vão posicionar. No melhor mês de sempre, o Expresso da Manhã superou largamente os 400 mil downloads e confirmou o estatuto de podcast de notícias mais ouvido em Portugal. O objetivo de chegar aos 4 milhões, marcado para o final do ano, foi atingido às primeiras horas do dia 12 de novembro. Obrigado a todos os ouvintes com quem renovamos o compromisso de navegar para lá da crista da onda, procurando contribuir para uma melhor compreensão do país e do mundo. Num registro semanal, sugiro-lhe Tempo ao Tempo, um podcast de histórias da história, de passado, presente e futuro, onde Rui Tavares tem o objetivo de atualizar
os dilemas das pessoas do passado e colocar em perspectiva histórica os nossos dilemas do presente. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.